Como e onde buscar ajuda em casos de violência doméstica. Se você se interessou pelo assunto, segura aí porque este vídeo é para você. Eu sou a Aline Albuquerque, da Albuquerques Advocacia, e mais uma vez estamos aqui para mais um Albucast. Hoje eu estou junto com a Bruna e juntas nós vamos conversar com uma pessoa incrível, muito importante, uma convidada mais do que especial. Isso porque se você já viu o início do vídeo, significa que você está interessado sobre este assunto que é de tamanha importância, que não é um assunto político, não é um assunto apenas de filosofia, é algo sério que muitas mulheres ainda vivem na sociedade. E aqui conosco está a Ana. A Ana, ela criou o projeto do AMA, uma ONG desde o ano 2000, e tem muita coisa sobre esse projeto. Eu vou pedir que você se apresente mais um pouquinho e fale sobre esse projeto incrível. Eu sou a Ana Magalhães, que todo mundo me chama de AMA, por conta do projeto AMA. Só que o AMA, ele veio primeiro um projeto para ressignificar a mulherada, com um projeto de aula de maquiagem, workshop comportamental e outros tipos de ajuda. Anos depois, eu fui vítima de violência doméstica, senti na pele, literalmente, a violência e a falta do apoio para mulheres vítimas de violência. Foi quando veio esse braço do AMA, chamado AMA Apoio Mulher. Mas já existia o AMA no sentido O AMA já existia no sentido de empoderamento, de ressignificação, de local de fala, O AMA existia era um centro de atividades para mulheres. A gente recebia mulheres para fazer aula de automaquiagem. Só que ali ela não estava só se maquiando. Ela estava convivendo com outras mulheres, expurgando suas dores, aprendendo um pouco sobre o comportamento. Recuperando a autoestima, se reconhecendo. Através disso, nós criamos salões onde essas mulheres aprendiam a cortar um cabelo, fazer uma progressiva, escovar, para ela ter a sua renda. Essa autonomia, se capitalizar, né? Sendo que isso trazia as histórias dessas mulheres. Ah, dona Ama, através desse projeto eu saí da cama porque eu estava há 6 meses em depressão. E hoje essa pessoa é uma advogada. Nossa, que incrível. Ah, dona Ama, eu tenho medo de sair na rua porque se eu sair na rua, meu marido, ele me estupra toda vez que eu chego em casa porque ele me chama de... E aí, cada uma com essa história ia se reconhecendo, ia se reencontrando, se ressignificando, se reposicionando dentro da sociedade. Legal. Só que quando elas se capacitavam, para onde elas iam? Não tinha onde trabalhar. Então, nós precisávamos ter um lugar para elas trabalharem. Vamos criar pequenos salões que elas consigam trabalhar. Ali, mas não pode ser muito caro. Por quê? Tudo sempre foi custeado por mim. Como? De alguma forma, o meu trabalho, porque na época eu era caracterizadora da TV Globo, pesquisadora de caracterização. Eu comecei como maquiadora, mas depois eu fui para a parte da pesquisa. O meu dinheiro já ia para isso. Então eu sempre ganhei muita maquiagem, apesar de eu nunca usar maquiagem, eu sou maquiadora. Aí, eu tinha muito material. Ótimo, então elas não precisavam pagar. Mas elas se capacitaram, e isso, aquilo, veio isso. E agora? E agora? Não adianta você ir para casa com um certificado bonitão. E o AMA, coincidentemente, começou aqui nesse prédio, na sala 403, aqui do lado. E era um amigo meu, que hoje em dia está em Portugal, que era dentista, e era AMA Odontologia. Coincidências. A gente criou por conta dos AIs do meu nome, né, Ana Magalhães, só que tinha o nome deles, que juntando dava também o AMA, e ficou todo mundo junto e misturado. Então, assim, eu tinha pouca grana, ele tinha o espaço, e ele acabou fazendo o curso de maquiagem comigo, a esposa dele, enfim, foi bem legal. E aí a gente começou nessa de, agora a gente tem que dar um lugar para esse pessoal trabalhar. E aí abriu o primeiro salãozinho do AMA, cobrava baratinho, e elas começaram a se empoderar. Eu sou capaz de fazer isso. Então uma ia ajudando a outra. Só que chegava uma cliente, meu marido fez conversa com a dona Ana que ela vai te orientar.
porque eu sou psicóloga também. A dona Ana vai te orientar. E ali eu tentava resgatar aquela mulher. Ah, eu preciso de mais uma sala. Para quê? Porque essa daqui, ela pode trabalhar, ela não quer fazer cabelo, não quer cortar, ela não quer nada. Ela quer a parte da cozinha. Então, ela pode fritar as coisas, os lanches e servir para o cliente. Ah, essa daqui, ela pode ficar no escritório. Então, eu acabei... Você começa a encontrar os talentos de cada uma e moldar e 11 trabalhar. salas... Em cada sala eu tinha uma coisa funcionando, né? A engrenagem começou. E nós viemos, enfim. A parte do Amo Apoio Mulher, que é essa parte que hoje em dia é muito mais latente... Há quanto tempo tem essa parte do apoio mulher, mais ou menos? Tem 15 anos. Por aí é. E aí veio... Era aquela pessoa que estava fazendo um cabelo, que começava a contar, que mostrava ali um machucado, um arranhão, e não sabia onde pedir. Aí você conhece uma amiga da amiga, vamos montar a estrutura. Eu sou advogada, então a gente tem todos esses olhares, e graças a Deus por isso, né? Bom, vamos fazer isso aqui, vamos fazer... E começou, aí veio uma, dona Ana, eu sou... psicólogo, eu posso ajudar também. Eu sou advogado, eu também posso. Eu sou não sei o quê, olha, eu sou político, olha, eu sou... Ótimo. Bom, essa mulher, ela saiu de casa só com a roupa do corpo. Aí eu precisava de roupa. De repente, você estava lá e me ajudava com a roupa, a outra me ajudava com o colar, a outra com uma calcinha, o outro com não sei o quê, e foi. A coisa foi tomando essa proporção. Então, eu preciso de chinelos. Teve uma época que nós fizemos uma campanha para chinelos para as crianças, filhos das assistidas, lá na Hermitage. Só que a gente conseguiu tanto chinelo que a gente acabou fazendo uma campanha maior. Veio a campanha do material escolar, porque é aquela mãe que passou aquele processo, etc e tal. Aí veio um colega que eu fiz um projeto de lei que a gente conseguiu passar e foi maravilhoso. Então, a gente foi trabalhando com as leis que já existiam na cidade, dando a elas a orientação, a informação que elas não sabiam. E elas foram buscar o caminho delas. Sabe que eu acho curioso que por mais que na atualidade a gente escute muito falar sobre vamos combater a violência contra a mulher, políticos, você tem propagandas na televisão, você tem manuais, ainda assim eu acho que não é um assunto que vem sendo tratado com a seriedade que realmente acontece. Até porque nós sabemos que a violência física, ela é o estágio mais evidente, mas nós temos muitos outros tipos de violência que muitas mulheres se submetem a isso. E aí eu queria saber de tu, Bruninha, porque eu sei que você tem considerações pessoais sobre isso e para mim, Aline falando, a cada dia que passa eu descubro de formas muito pesarosas como nós vivemos realmente numa sociedade muito machista. E diante disso, para você, como é que você vê o Projeto AMA, o nosso posicionamento como mulher na sociedade? Eu estava até conversando com a Ana, é muito especial poder fazer parte desse projeto. Porque muitas das mulheres, elas nem sabem que elas passaram por uma violência. Ou então elas nem sabem onde procurar ajuda. Às vezes você passa e você acha que é só ir na delegacia, mas muitas delas têm até medo da consequência daquilo ali. Mas e se eu denunciar? Qual será a consequência? Às vezes eu tenho um filho. Como é que eu vou prender o pai do meu filho? Às vezes é o seu pai. E aí, como é que eu vou prender o meu pai? E aí, às vezes elas ficam até sem saída. E como é que vai ser meu psicológico? Como é que eu vou me virar sozinha? Porque o agressor, ele começa como? Ele começa te conquistando. Ele começa a te mostrar que ele é bom pra você. Ele começa a trazer dúvidas na sua cabeça. E às vezes ele faz você até se afastar de amigos, familiares, porque ele fala, não, eles não são bons pra você. E você chega em um tal ponto que você fala, poxa, eu tô agora sozinha, minha família não é comigo porque eu acreditei nele. E aí acontece uma violência, mas vai mudar. E às vezes não muda. Você disse uma coisa que é curioso porque às vezes a mulher, às vezes uma criança, uma adolescente, uma mulher mesmo, ela não encontra apoio na própria família, né? Mas às vezes, além de não encontrar o apoio da família, ela também não relata para a família. Por quê? Porque o agressor, ele preparou tão bem esse terreno que ela não sabe como. Exemplo
aquele namorado, não dizendo, gente, pelo amor de Deus, que os namorados perfeitos, meu marido é perfeito, hoje ele é maravilhoso. Até porque eu falo pra ele que se ele se separa de mim, eu amarro ele em casa. Então, ele é perfeito, maravilhoso. Só que realmente isso faz parte do ciclo da violência. A gente até sempre fala sobre isso. Essa primeira fase é a lua de mel. Tudo é maravilhoso. Ele é o príncipe do cavalo branco. Ele é a representação do príncipe do cavalo branco, mesmo. Depois vem aquela... então essa mulher passa a entender que ele é o céu. Hoje eu não vou lá na minha mãe não, deixa, tá tão bom aqui, tá tão aconchegante. Minha amiga chamou para ir ao restaurante. Não, mas eu prefiro, vou deixar de ficar com o meu namorado para sair com a Bruna? Não, né? É o que nós, mulheres, temos tendência a pensar isso. 98% das mulheres agem assim. E ele tá ali, né, provendo aquilo tudo. Criando hoje é uma florzinha, amanhã é uma delicadeza, de acordo com as idades. Eles, né, cada um dentro da sua idade. E aquilo vai fazendo... O conforto aliena. Essa é a palavra. O conforto aliena. Quanto mais confortável você está numa relação, mais alienada você fica. E isso é uma coisa que eu sempre falo. Se você está muito confortável dentro dessa relação, começa a prestar atenção no que você está perdendo ou deixando de fazer que você, em outras épocas, não deixaria. Porque não é o outro que te condiciona, é você que está se alienando dentro desse conforto. Então, isso é perigoso, muito perigoso. E quando ele é um agressor, ele age assim justamente para imputar ao teu cérebro que ele é o bom, ele é a parte boa. E você está sempre errando. Quando vem a fase da tensão, que é a fase da lua de mel, é só amor. Vem a fase da tensão, ele começa... Tá fazendo uma coisa, dá um soco na mesa. Que saco, não foi com você não, eu tô irritado. Que merda. Assim não mesmo. Foi você não. Não, Ou desculpa. então faz até Tá jogo no reverso, trânsito. né? Fala com a mulher que, não, mas é porque você falou tal coisa. Você me deixou mas, tipo assim. Você me deixou assim. Vai botando um sentimento de culpa, né? Eu tô assim porque lembra que naquele dia você falou isso? Eu não queria fazer isso, mas olha, desde aquele dia que a minha cabeça tá assim. Então eles começam a minar a autoestima com esses comportamentos. Fulano hoje chegou estressado. Não, ele não chegou estressado. Você é que não percebeu que ele já fazia isso com você. Só que agora, quando você começa a entender isso, você não está entendendo como violência, você está entendendo que você é errada, o seu relacionamento com o seu príncipe do cavalo branco está em risco. Mas a culpa é sua. E aí você começa a se encolher e pisar em ovos para que ele não soque a mesa de novo, porque é você que está errando. E aí ele já tem você caminhando para o meio da mão dele. E aí, o outro processo, que é esse processo da tensão, onde ele bate nas coisas, onde ele xinga alguém no trânsito, onde eu fiz isso porque semana passada, lembra que você falou que eu era isso e isso? Você que me deixou assim. Eu gritei, mas eu te amo. Olha, foi sem querer. Depois vem a fase da violência física. Porque ele já te dominou. Aí, se ele te der um tapa, desculpa... Eu te amo, ele chora, ele não queria fazer isso, não é nada disso. Ao mesmo tempo que você se sente a pior mulher do mundo, porque o amor da sua vida foi levado por você a cometer esse ato, você perdoa porque você não quer perder aquele relacionamento que te aliena pelo conforto. E aí o ciclo começa a se repetir. É surreal, né? E começa a se repetir, só que se ele realmente é um agressor, as agressões vão piorando. Até que um dia, se essa mulher, de alguma forma, começa a se empoderar ou entender o que ela vem sofrendo, ela vai querer sair do relacionamento. É onde nós temos casos de quê? De feminicídio. Ou de grandes amputações, ou de grandes violações. E se essa mulher sai e recomeça a vida, ela está sempre com o machado pendendo sobre a cabeça dela, porque a qualquer momento ele pode aparecer. E aí vem aquela culpa que ela citou. Poxa, mas ele é o pai do meu filho, eu não posso denunciar. Poxa, o que meu filho vai pensar? Porque ele todas essas culpas já vieram trabalhadas nesse ciclo da violência. Então, quando a gente consegue falar muito sobre isso, isso é um assunto que tem que ser falado todo dia. Os programas, as rádios,
todos nós temos que falar sobre isso. Não é fazer uma campanha bonitinha, distribuir um coraçãozinho e falar, eu tô contigo, mas na hora que a mulher te liga, tu fala, querida, eu tô dormindo. Se vira. Não. Se você se propõe a fazer esse trabalho, você tem que fazer esse trabalho. Você tem uma ideia de quanto nós ainda temos de estatística aqui na região ou no Rio com relação à violência? Eu até botei lá no nosso grupo o Atlas da Violência, porque todo ano sai. Sim. Aumentou muito. Eu não me lembro agora o número, tá lá bastante. E aqui hoje eu posso falar pelo AMA. Não posso falar pelos outros órgãos. Nós temos 66 assistidas. É um de número violência. considerável. É um número considerável numa cidade como a nossa. Uma cidade pequena. Uma cidade pequena, mas é uma cidade que ainda é muito carente de informação. É muito bonitinho eu fazer um evento legalzão, acabou. Dia da Mulher. Agosto Lilás. Só as datas não funcionam. Você tem que funcionar, eu digo você, instituição, Sim. tem que funcionar todos os dias. A gente tem que ser contundente todo dia. Todos os dias o AMA posta um projeto, ou quando não, 4 projetos. Tá ali, é para encher o saco. É para falar, caraca, toda hora tem uma coisa desse pessoal falando da violência doméstica. Mas às vezes essa mulher não foi atingida por essa postagem ontem, mas ela foi hoje. Ela não viu alguém falar sobre violência doméstica antes de ontem, mas hoje, sem querer, ela achou. Sim. Então, se você renova aquilo, você fica ali, o teu agressor, como elimina? Todo dia ele comete uma arbitrariedade contra você. E quando você vai combatendo isso, e todo dia você vai falando sobre isso, você vai chegar em alguém. Eu sei que é alarmante perceber que numa sociedade que nós temos tanta informação, tanto acesso à informação, as pessoas realmente parecem que ainda estão alienadas. E isso aí, diversos gêneros e grupos sociais. E quando eu vou olhar diretamente para a violência doméstica, eu vejo que existe muito grito de mulheres empoderadas, mas pouca fala de dignidade. Aí as mulheres não sentem que tem força para poder lutar, porque empoderamento exige força. Aí acha assim, eu não sou... É só um exemplo, tá? Eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou forte o suficiente, eu não sou bonito o suficiente, eu não sou empoderada, não tenho as características de uma mulher empoderada. Aí ela nem tenta ir porque toda hora o grito é seja empoderada, ao invés de seja digna. Exatamente. Pra mim isso deveria ser o melhor, sabe? Que é o trabalho que a gente faz dentro do AMA. No AMA o que não pode ninguém compete com ninguém. Ninguém é dono de nada, ninguém sabe mais do que ninguém. Todo mundo precisa de todo mundo. O nosso único trabalho é que todo dia a gente faça o maior número de divulgação sobre isso. Mas não adianta você trabalhar pelo AMA só na internet. Porque se eu tiver que atender uma assistida 4 horas da manhã, 2 horas da manhã, se eu tiver que conversar com essa mulher, se eu tiver que ficar horas no telefone, eu tenho que estar. E nós vimos conversando sobre isso. E em muitos casos também existem aquelas mulheres que elas falam assim, eu não vou pedir ajuda não, olha a minha roupa. Eu vou chegar lá, todo mundo arrumadão. E isso, para mim, foi um laboratório. Porque em outras épocas eu andava com saltos desse tamanho, mega bem vestida, e muitas mulheres tinham essa... Afastava porque... E aí, quando algumas mulheres que se chegaram a mim, que se juntaram à coisa, e vinham, eu comecei a perceber, falei, mas isso é desproporcional. Porque você vai fazer você vai fazer um acolhimento no Imbiú, no meio da lama, com um salto desse tamanho? Não combina. Sebastiana, Campanha, Estrelinha, Barracão dos Mendes? Não. Então, peraí. Deixa de ser campanha para um fim, né? Você tem que ser o acesso. Eu só vinha de carro, da minha casa para o AMA, da minha casa para o AMA. Eu comecei a andar a pé, ao ponto das pessoas me pararem. Dona Ama, eu preciso de ajuda. Dona Ama, aí você fica acessível. Quando você, não é dizer, eu vou me descaracterizar para poder te agradar. Não. Eu posso ter a minha elegância, eu posso ter a minha postura, mas eu posso estar de havaiana no pé, de camisetinha e bermudinha, e está tudo certo. Mas eu estou dando acesso porque criaram essas barreiras. Sim. A fulana está com a unha feita, ela é melhor do que eu não tenho dinheiro para fazer minha unha. E eu vivo isso dentro do salão. Ao ponto de eu ter um projeto onde o AMA Salão, eu tenho um grupo do salão que eu atendo determinadas pessoas. Não é um salão aberto, é um salão popular. Sim.
Por quê? Porque essas pessoas são as pessoas que fazem o Ama ter dinheiro. Através desse dinheiro, essa assistida que nunca fez o cabelo, eu faço o cabelo dela no salão com o dinheiro do pacote que você comprou. Então, é uma engrenagem. Sim, muito Essa inteligente, coisa, inclusive. Essa coisa funciona. Eu tenho um grupo de troca de roupas. A gente não aceita dinheiro de nenhuma instituição, de político, de ninguém. Mas eu preciso fazer dinheiro. Eu preciso fazer a roda girar. Só que cada assistida é uma história diferente. O nosso índice de violência aqui na cidade pro AMA, eu posso dizer que 80% das minhas assistidas, elas têm um poder aquisitivo bom. Nossa. São mulheres que frequentam os restaurantes que eu frequento. Eu conheço várias histórias até que as pessoas falam assim, nossa, mas aquele casal é tão perfeito. Nossa, mas aquele rapaz paga tudo pra ela. Aquele rapaz sempre dá flores. E no texto que eu escrevi, que eu até mandei lá no grupo hoje, eu falo que ele comete uma agressão enquanto ela tá escondendo com a maquiagem a dor dela, ele traz as flores como desculpa. E às vezes... Muitas das vezes é isso. A gente olha pra alguém porque, nossa, ele tem uma condição... Mas é aquela história. Às vezes ela pega, fica presa nele financeiramente. E aí ela fala assim, vou fazer uma arte, vou pintar um quadro. É lindo. Mas ele vai falar assim, isso aí é um bagulho. Mas é a arte dela. Mas aí ele mostra a fuga que... também. É uma fuga. E ela fica presa nisso. O que eu acho... Eu não sei qual é a palavra correta usar. Seria curioso ou assustador. É que... Até onde eu tenho um pouco de conhecimento, e não sou estudiosa dessa área diretamente, quando eu vou olhar, não é apenas o fato de os homens terem poder aquisitivo, mas muitas mulheres elas também têm, mesmo assim se submetem a essa condição. Eu não sei se a palavra seria dependência emocional, se é alguma questão nesse sentido, mas olhando de uma visão bem longa daquilo, me parece que, inclusive, mulheres que têm poder aquisitivo ou condições de se suster, elas se submetem a isso. Tem alguma ideia? Isso é uma estatística, e isso nem é provado. 90% das mulheres que passam esses processos dessas violações, elas bancam o agressor. Elas custeiam. Às vezes o agressor é o famoso pé rapado, mas é o malandro. Sim. Sabe? É a princesa e o plebeu. É a história. E esse cara, essa mulher, ela é a perfeita. Ela estudou, ela é isso, ela é aquilo, ela é elegante, ela é assim. E ele é o Zé Ninguém da parada. E por quê? Porque existe a necessidade, é sempre isso. Normalmente, raramente você vai ver pessoas com o mesmo nível intelectual se relacionando. Faz sentido. Raramente você vai ver pessoas com o mesmo nível social se relacionando. Mas a fulana só anda na alta sociedade porque ela conheceu o fulano, ou vice-versa. A fulana é mega inteligente, ela é isso, ela é isso, ela é isso. E o fulano? Não, ele é... mas ele é legal, ele é ótimo, ele é maravilhoso, ele é... casca de bala dela, olha que maravilha, né? Mas o abusador, ele aparece assim. Essa necessidade que o ser humano tem de estar sempre um pouco acima do seu par. Tem essa coisa do andar na rua, não sei se vocês percebem isso, quando você dá a mão para o seu parceiro, normalmente ele dá a mão por aqui ou por aqui. E quase ninguém percebe isso. O homem, ele sempre te pega por cima. Ele sempre te bota pro canto da rua. Deveria ser, porque ultimamente eu não vejo muito isso, não. Sim, mas se você começar a reparar nas mãos dadas, você vai reparar. Isso aí eu não reparei, não. Porque isso é cultural. Isso é o que tem enraizado na nossa cultura. O homem protege a mulher. O braço dele passa na nossa frente. Quando eu te dou a mão, eu tô na sua frente. Experimenta você botar a sua mão por cima, ele vai trocar. E você vai lembrar de mim nessa hora. Porque quase ninguém percebe isso. Uma outra mania que nós mulheres temos é... Fulano, dá pra você fazer o favor de ajeitar a cortina pra mim? Não é pra mim, nós moramos na mesma casa. Por que a gente pede um favor? Não, mas tem muito isso, né? Porque Dia das Mães, o que mais tem na televisão? Panelas, enxoval de casa.
Quem disse que mulher que é isso? Mas porque a nossa cultura ensinou que nós tínhamos que bordar, lavar, passar, cozinhar e servir o homem. Verdade. Agora a nossa cultura diz que nós temos que servir o homem na bandeja, né? Com a cabeça dele na bandeja, mas antigamente não era. Então, assim, a gente traz isso lá de trás. O nosso trabalho é mudar isso e dizer, se eu posso sair 6 horas da manhã para trabalhar e você fica dentro de casa, por exemplo, o meu marido, ele é aposentado. Eu trabalho. Eu não faço nada. E eu brinco com ele, eu falo, não, nunca farei, não vou fazer. E ele entende isso muito bem. Mas quantas mulheres têm jornada tripla? E elas se acham as maravilhosas. Eu levo meu filho para a escola, eu pego na creche, eu arrumo a casa, eu cuido disso, eu pago as contas, eu ainda tenho que lembrar porque o fulano é tão esquecido. É o maternalismo. Mas assim, talvez não seja tão bonito dizer, mas eu acho que isso é muito errado da nossa parte. Sim, porque nós criamos um monstro, ou permitimos que ele cresça, e depois ficamos cansadas, exauridas, aí então, você vem todos os problemas. Mas é ainda a nossa cultura. O maternalismo é isso. Nós ainda queremos cuidar. Porque, na verdade, para mim, essa é a essência do que é ser mulher. Nós nascemos e a nossa natureza é cuidar, é amar. Nós somos mais família, nós somos... E não quer dizer que somos mais fracas, muito pelo contrário. Só que vem a sociedade, toda aquela questão que aí quem gosta de história vai falar de história, industrial, enfim, o que seja. E aí começa a nos colocar numa posição de agora você tem que trabalhar. E aí a gente não deixa de fazer o que precisa fazer, até porque faz parte de quem somos, e ainda precisamos fazer todas as outras coisas. E aí nesse meio tempo a gente sequer se dar o valor de pedir um socorro. E aí em todas as áreas, inclusive aqui no podcast a gente já falou sobre... a atuação da mulher no mercado de trabalho, como a gente vive essas jornadas triplas, quádruplas, sei lá mais quantas, e chega um momento em que você sequer se vê no direito de falar, não dá mais, sabe? Porque aí vem aquilo tudo, eu vou ficar sozinha? Ué, eu vou separar, e se ele passar depois com conta por pessoa na minha frente? Mas vou te contar uma coisa, a sociedade obriga que você tenha um relacionamento, e chega uma determinada idade, e falando por experiência própria, as pessoas acham um absurdo você não ter alguém. Mas eu fui criada de uma forma que quando eu vi minha irmã ter o relacionamento dela, que assim, hoje é um relacionamento saudável, é um relacionamento de verdade, eu comecei a estranhar no começo. Falei, gente, mas isso não é verdade. Porque eu tinha uma ideia de algo que na verdade era tóxico. Era algo que estava alimentado ali que era ruim. Eu fui ensinada diversas coisas ruins do homem. Quando eu vi meu cunhado fazer coisas boas... fazer o papel dele como homem mesmo, eu estranhei aquilo. Muitas das vezes eu falei, não é possível que isso é. E realmente, muitas mulheres nem sabem que elas passam por violência doméstica. Não sabe. Psicológica, não até sabe. Hoje, pela internet, muitas não sabem. Estupro marital é um índice altíssimo. É um dos maiores índices de violência que as mulheres sofrem. É o estupro marital. E você quase não vê falar sobre estupro marital. Existe ainda esse tabu. O cara é marido dela e não pode fazer o que ele quiser? Não, ele não pode. Mas essas mulheres ainda não têm, muitas mulheres não têm ainda esse entendimento. Aquela coisa do hoje eu não estou afim, antigamente a mulher inventava a dor de cabeça. Né? Já Você era... tem que ter uma desculpa. Já era... Então, ela tinha que inventar uma doença para não ter que ceder aquilo que ele queria. Sendo que muitas das vezes, mesmo assim, era obrigada a ceder. Já era o estupro marital. Hoje em dia, a gente fala mais abertamente sobre isso. Mas aí vem ainda a violência do silêncio. O que eles fazem? Ficam de mal, de cara feia, mal-humorado, rebelde. Isso é uma violência psicológica. Sim. Quando você começa a pontuar esses comportamentos e dar nome a esses comportamentos, a mulher consegue entender com mais clareza. Todas as palestras a gente procura falar abertamente sobre isso. Avisar para os jovens, olha, você tem um namoradinho que ele está reclamando que você está com decote, que o fulaninho te deu um beijo no rosto, que era o seu amigo e que ele não aceita, começa a olhar esse comportamento. Porque você pode ter o seu namorado, o seu marido, o seu contatinho, o que você quiser, mas sem você ter que ficar sempre ali. Eu não posso fazer isso que o fulano não gosta, eu não posso fazer aquilo e ele pode tudo. A Bruna e você disseram uma coisa que me fez pensar em algo bem parecido. A cada dia que passa, nós vemos costumes que são costumes abusivos serem propagados como se fossem coisas normais. Isso está nas novelas, nas séries.
E é muito nada a ver, isso é normal. Nada a ver, isso é normal. E aí, como a Bruna disse que para ela conhecer o cunhado dela e ver um relacionamento dessa forma, ela estranhou, a pergunta é como reeducar essas mulheres para saber aquilo que é saudável e o que não é saudável. É o trabalho que o AMA faz. Esse trabalho de reeducação. É essa coisa do... Porque lá atrás, alguém enfiou na sua cabeça que era assim que você deveria ser. Nós estamos aqui na frente, enfiando na cabeça da sociedade que ela não precisa se submeter a esses caprichos masculinos para ela se pertencer. Você trabalha o pertencimento. Quando você se pertence, você para de aceitar diversas coisas. A opinião do outro. Porque o que mantém uma mulher antigamente, o que mantinha uma mulher ligada a um homem, mesmo com todos os índices de violência. Uma mulher solteira com filho, ela já não prestava. E isso vem desde a Bíblia. Então, foi ensinada essa mulher, ruim com ele, pior sem ele. Ele me bate, mas ele provê a casa. Então, o ônus e o bônus. Só que o ônus, né, a coisa vem e a mulherada começou a aceitar. Pô, ele me bate, ele me trai, aceitar a traição, aceitar isso. A gente vem dizendo, você não precisa aceitar isso. Você pode se posicionar, você tem que ser, o pertencimento tem que ser trabalhado. Como que você trabalha o pertencimento de uma pessoa? É o psicológico dela. É mostrando a ela o valor dela. É fazendo isso que a gente está fazendo aqui. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Vocês estão dando voz a quem faz um trabalho para dar voz às outras vozes. Olha quantos ecos. Sim. Né, a gente está ecoando aqui. Não é só sobre a gente aqui nessa sala. É sobre quantas mulheres. Então, se a gente está falando aqui... a gente não está falando para o vazio. A gente está falando... Eu não trabalho por uma causa. Porque a violência, para mim, não é uma causa. Eu trabalho por um ser humano. Eu trabalho por uma mulher, por uma dignidade. Porque essa coisa de, eu defendo a causa. Não, eu não defendo. Eu não quero defender isso nunca. Eu também não gosto muito Sabe? desses gritos. Eu acho assim. essas coisas muito, assim... para mim não dá, é superficial, acho é plastificado demais. Acaba numa coisa que não... Exato. A essência é muito maior do que isso. A ideia é dizer para qualquer mulher, olha... Você pode não se achar linda, maravilhosa, você é isso, você é aquilo. Entende o que você pode fazer de melhor pelo outro. Quando você consegue fazer pelo outro, você não vai sofrer. Eu posso te falar isso com propriedade. Um belo dia, eu recebi uma pessoa aqui na minha casa, enfim, uma pessoa até bem influente na cidade, etc., a gente conversando. Ela não sabia quem ela era. E ela falando, não sei o quê, nós estávamos na piscina, na minha casa, conversando, normal. E tudo para mim é um projeto. Não pensa você que eu estou falando aqui, eu já não estou fazendo um projeto não, tá? Porque eu sou essa pessoa, eu sou a tia do projeto. Aí eu fiquei pensando, e aí eu lancei o Espalha Amor. Por conta desse dia, dessa pessoa na minha casa, na piscina, e a gente bebendo. Olhem. E eu falei... Tem um jeito de você dizer. Porque sabe aquele dia, todas nós, todo ser humano tem aquele dia do vazio. Aí você pensa, o cérebro da gente, né? Nós temos uma parte do cérebro que a gente chama de cérebro reptiliano, que é o réptil, essa parte aqui, né, da nuca. O cérebro reptiliano, ele está sempre pronto para quê? Para te defender, para dar o bote. Quando não tem nada acontecendo, ele começa a criar algum problema para ele poder... te defender. O que acontece? Às vezes está tudo perfeito. Normalmente, o que a pessoa pensa? Ai, que dia maravilhoso. Nossa, que tudo. Gente, ai, meu pai. Será que eu paguei aquela conta? Procura um problema. Será que eu tô gorda? Ai, será que eu falei muito? É o nosso cérebro dizendo, ei, eu quero trabalhar. Se você não aprender a adormecer o teu cérebro reptiliano um pouco, você vai viver sempre assim, ó. Em posição de sentido. Procurando problema. E o lance de você divulgar para a mulherada, olha só, quando você faz alguma coisa para alguém, né, toda a sua ocitocina, endorfina, todo o seu hormônio do amor, ele vai calar um pouco esse cérebro reptiliano e vai te tirar desse estado de alerta. Ele não vai te deixar idiotizada, mas ele vai te deixar satisfeita. E nessa conversa com a amiga, eu comecei a pensar, eu falei, bom, quantas mulheres agora, nesse instante, enquanto eu estou aqui feliz, plena, estão
passando algum problema e não tem para quem falar. Como que a gente chega nessas mulheres? Eu não posso chegar nela e falar, oi, tudo bem, você está passando algum problema? Eu sou a maluca. Agora, até porque ela também não vai se abrir, ela nem te conhece. Exato. Agora, você está na rua. Passa uma pessoa com um coraçãozinho escrito uma frase e diz, olha, isso é só para adoçar o seu dia. Se você tiver um problema, o que você faz? Você pode não ir atrás dessa pessoa que te deu esse coração, mas você vai procurar o contato dela e vai mudar em você. Alguém me enxergou. Alguém viu alguma coisa boa em mim. Eu não estou sozinho. Então, o Espalha Amor surgiu por conta disso. E aí, todo ano eu faço. Essa já é, acho que é a 5ª edição, se eu não me engano. Faço. E às vezes, lá no Rio, quando não tem ninguém para ir comigo, eu vou sozinha. Eu fico na porta do shopping, encho a mala do carro de cestinha de coraçãozinho, que a gente faz, o meu marido trabalha na linha de produção, né? Aí eu faço os corações, são 10 mil. Eu não sei, eu costumo dizer, eu acredito muito em Deus, muito. Para mim, tudo é Ele, para Ele, por Ele. E às vezes eu penso assim, Senhor, eu queria fazer alguma coisa diferente. Nessa virada, um projeto inteiro aparece na minha cabeça. Funciona assim esses anos todos e está tudo ótimo, sabe? Para mim, eu sou muito grata ao meu Deus. E aí, quando eu faço um projeto desse, você escrever 10 mil corações, socorro, né? Você cortar 10 mil corações, você colar palito de churrasco em cada coração. Só que ali é coisa... Só que eu também tenho um problema. Apesar de eu viver uma plenitude tão boa, às vezes eu pergunto, gente, qual é o meu problema hoje? Além de não ter dinheiro, né? Que é normal já. Então, bem-vindo ao clube. Até isso, para mim, já tá normal. Então, tá beleza. Vamos lá que a gente dá um jeito. Aí eu vou escrevendo isso, aquilo. Quando você começa a fazer o trabalho na rua, a pessoa te olha e fala, maluca. Mas muitas vêm e te abraçam. Muitas vêm e começam a te contar a história delas. Muitas vêm e falam, eu também quero ser desse negócio aí que a senhora trabalha. Eu também quero ajudar. Eu também quero doar. Então, você vai vendo a onda que você faz e é sobre ponderar. E, às vezes, essa mulher, ela nem sabe o que ela vive. Ela vem pro AMA, começa a conhecer, começa a ler, começa não sei o quê. Ela começa a se pertencer através de um coraçãozinho de papel que ela recebeu na rua. Então, são coisas significativas, mas que valem a pena ser feitas para não deixar esse grito vazio, sabe? Ficar só o eco. Vamos fazer a coisa funcionar. Eu estava falando com a Bruna que eu fiz um projeto para as mulheres da roça, da zona rural. Lá, tudo que a gente faz é na centro da cidade. Só que elas lá só vêm pela internet. É 1 em 1 milhão para chegar lá. Então, o que a gente faz? Olha, vamos falar tudo que a gente faz aqui, vamos fazer lá. Se não tiver um lugar para a gente dar uma palestra, vamos para a praça. Sim. Vamos ali no... Mas vamos fazer um Espalha Amor lá. Vamos fazer sabe? Aí tem as colegas que já trabalham, tem muita gente que fala, se precisar de carro, eu empresto o meu. Se precisar de cartolina, eu ajudo. E a gente consegue montar, levar e fazer. Só que essas mulheres lá, elas são muito mais silenciadas do que nós aqui na cidade. Porque essas mulheres, elas não sabem nem para quem vai ligar. Sim. Quando ela recebe uma informação dessa, ela fala, opa, eu não estou completamente sozinha. Recebe um socorro mesmo. E aí as histórias aparecem, e eu vou te dizer, as histórias são as piores possíveis. Eu já conheci mulheres que em palestras falaram, eu não sabia que eu estava passando por violência em casa. A Carol estava contando que uma das voluntárias do AMA, que ela fez um panfleto e botou no prédio, assim, e uma pessoa do prédio pegou o panfleto e falou assim, Carol, não sei como te agradecer. Eu estava passando por violência em casa. Eu me sentia mal, mas eu não sabia o que era. E muitas das vezes nos sentimos mal, porque sabemos que tem algo de errado. Mas não sabe mas como... não sabe o que é. Exatamente. Não entende. Não entende nem como sair disso. E muitas delas não sabem nem os direitos que elas têm. E quando a gente fala de mulher, uma coisa que eu me preocupo muito na sociedade é... A gente fala, é muito legal, né? Vamos falar sobre violência doméstica, vamos ajudar, Mas quem fala das mulheres com algum tipo de problema que não tem como pedir ajuda? A mulher surda, muda. Quem socorre? Boa pergunta. O projeto que eu estou fazendo agora é para essas mulheres. Quem chega nelas?
Quem vai lá bater na porta? Até porque até hoje, em qualquer área, são pessoas, e aqui diretamente mulheres, que não têm muito acesso. E é em onde, lugar nenhum. É onde eu estou estudando Libras para poder falar com essas mulheres, ensinar quem quer aprender e poder fazer projetos para alcançar essas mulheres. Tanto que eu botei lá no grupo. Alguém conhece alguém que faça Libras, que fale em Libras? Porque tudo do AMA eu quero ter alguém traduzindo já para a gente fazer o acesso para elas. E te perguntar, como surgiu esse botãozinho? Fala um pouquinho sobre ele, que você já estava falando para mim. Esse botão do pânico, esse botão de pânico, assim, foi uma coisa muito doida. Eu estava uma vez participando de um simpósio de segurança na internet. E aí, uma menina me chamou no privado, dizendo que ela não tinha, que ela queria pedir ajuda, mas ela não tinha como, porque todas as vezes que ela ia apanhar, olha isso, o marido tirava o celular dela. Aí eu falei assim, não, porque eu ainda falei, mas como que você está falando comigo e você está no simpósio, né? E ela é psicopedagoga e ele é juiz lá na cidade dela, quer dizer, o cara tem todo o sistema tá para ele. Imagina o medo dela. E 2 filhos pequenos, etc e tal. Ela falou, pois é, mas toda vez que ele vai me bater, ele tira o telefone de mim. E eu passo 2, 3 dias sem telefone. E eu fiquei pensando aquilo, eu falei, tem que ter um jeito. Como que ela vai falar comigo? E eu fiquei tentando bolar, minha cabeça ferveu com aquilo. E aí, e eu sou uma pessoa que eu busco muita informação para tudo. Eu não tenho vergonha de pedir. Se eu quiser fazer um projeto, eu tiver que pedir, nossa mãe, eu vou pedir mesmo. Eu vou pedir muito, com força. E aí, uma amiga minha do Sul, a gente conversando, ela também se chama Ana, a gente conversando e tudo, ela falou para mim assim, ela falou, cara, esse teu trabalho, ele é muito maravilhoso. Mas você precisa fazer alguma coisa que você chegue em outros lugares. Eu falei, tudo bem, a gente já está na Bahia, está no Acre, no Maranhão, está em vários lugares, porque a gente tem várias pessoas que são braços do AMA. Tá, na França, a gente tem um grupo que apoia mulheres brasileiras lá, em Londres, em vários lugares, na Itália, enfim. Mas eu não tinha como ligar isso, né? Como que você faz isso acontecer? E fiquei pensando, e eu gosto muito dessa palavra, âmago. Eu sempre gostei dessa palavra. E eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei. Aí um belo dia eu peguei e falei para ela assim, eu falei, Ana, essa coisa do âmago que sai, o âmago dela tá ferido, tá isso, tá. A gente conversando sobre isso, numa reunião que nós fazíamos via meeting, conversando e tudo, ela falou assim, eu falei, cara, lá fora tem os botões de pânico. Que na Argentina já há muitos anos já existiam, né? Os outros países, não foi uma criação minha. Sim. Falei, eu queria fazer um âmago. Uma coisa igual o botão do pânico, que ficasse assim. Ali eu já tinha dado o nome do projeto, já tinha dito que eu queria. Já tinha a visão, já tinha tudo. E aí eu escrevi o projeto, mas não sabia como fazer. Aí um belo dia ela me ligou e falou assim, olha, você vai ser embaixadora do âmago. Eu falei, vou. Vamos fazer. Eu falei, amiga, eu não tenho menor... Nem se eu vender minha casa, eu não consigo montar um projeto desse, porque é caro. Ela falou, olha, tem uma startup de Curitiba. O pessoal, ele é um pessoal do agro, e ele vai bancar porque o filho dele é dono de uma empresa de tecnologia. Diz o que você quer e ele vai fazer. Aí eu falei, deveria ser alguma coisa que pudesse ser um brinco, um pingente, e isso e aquilo. Aí veio a ideia de fazer esse pingente com esse furinho para pendurar no cordão. Pode colocar em qualquer lugar, praticamente imperceptível. Aí bota numa argolinha e põe um brinco, vai botar onde ela quiser, né? E eu falei, pode ser assim, 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 assim. As cores, né? O laranja, que tem esse significado pra gente também. O roxo que tem, o vermelho que tem. Por quê? Por que essas cores? Quase ninguém fala sobre o dezembro vermelho. Muitas mulheres são contaminadas pelo HIV por conta dos seus parceiros. Muitas mulheres têm um problema de saúde mental, que é o janeiro branco. Muitas mulheres passam pela violência, que é o roxo. Muitas mulheres vêm aí, com seus filhos sendo estuprados, que é o nosso maio laranja. Então eu quis colocar todas essas cores e eu faço todas essas campanhas. Todo ano eu entrego esses lacinhos de sedinha. Sim. Cada mês é uma cor
eu entrego, é um dinheiro que você gasta. Faço a cerveja 20 mil assim, porque eu sou a tia do 1000, né? Parece que eu sou rica, eu não faço 500, eu quero fazer 20 mil, 15 mil, 30 mil, mas eu faço e funciona. Sonhar grande, pequeno, dá o mesmo trabalho. Exatamente, eu quero a população inteira, porque o que eu não quero? Só a nata da cidade, só os políticos, eu quero todo mundo. Então, se eu fiz laços brancos, eu quero olhar na rua e ver todo mundo usando. Porque se você não conhece a história do Janeiro Branco, você vai no mínimo conhecer. Vai despertar uma curiosidade. E eu posto lá, eu conto a história, por que surgiu o Janeiro Branco. Se a outra não conhece o Maio Laranja, tem a história. O Dezembro Vermelho tem a história. Eu faço campanha, eu faço trabalho, eu faço divulgação, eu faço palestra. Eu me ofereço para dar palestra em qualquer lugar. Justamente para poder conscientizar. Quantos jovens a gente tem hoje em dia que são soropositivos? Eles não têm com quem conversar. E toda palestra que eu dou, eles vêm conversar comigo. Há muitos anos atrás, em 1982, eu me formei em enfermagem e eu trabalhava dentro do HCE. No Hospital Central do Exército, eu era da DIP, Doenças Infecciosas Parasitárias. E o setor era o setor onde iam os pacientes com HIV. Que a AIDS estava começando ali nessa época. Então, eu vivi toda essa época. E o que eu mais vi foi jovem morrendo. E hoje em dia você quase não vê campanha sobre isso. Porque muito ainda não se diz. Quase ninguém conhece, quase ninguém fala, nem como se pede um exame. Você não tem essas informações. E eu sempre falo, quando vai ao médico, olha, pede lá a sua carga viral. Começou a namorar o boyzinho, querido? Vai lá, fazer um examezinho. Pede seu examezinho, tá? Faz um exame de sangue. Não, você pede seu exame da carga viral. Ele vai fazer... Depois ele vai fazer o ELISA, depois não aceita só o resultado do ELISA, faz o Western Blot. É o único que te dá o resultado final. Tempos depois, faça de novo, porque tem um período da janela imunológica. Esses homens, ninguém lembra disso. Eu sou a doida que penso em tudo. Para montar os projetos. Mas também de tudo que você já viu? Exatamente. Vê que tem todo um auxílio no AMA, né? Quando eu fiz isso, eu quis envolver tudo isso para as pessoas, para criar isso. Pô, é tudo azulzinho. E por que tem essas cores? Isso aqui somos nós abraçando, somos nós acolhendo, você não está sozinha. E esse botão do pânico, quantas pessoas tem? Na época que nós trouxemos para cá, o batalhão ia colocar na farda de todos os policiais. Eles iam custear e iam colocar na farda dos policiais. Então, é uma coisa ótima. Sim. Só que, quando a gente começou a entregar, muito lindo, muito maravilhoso, existe aquela mulher que ela é mulher do bandido. E existe aquela mulher que quando eles estão na fase da lua de mel, que ele já fechou o ciclo todo da violência e voltou para a fase da lua de mel, ela vai e conta para ele. Ele vai e toma dela. E aí ele passa a deixar o celular com ela e toma o botão do pânico dela. Aí eu fiz o botão do pânico online. 2 em 1. Ela entra lá até no nosso Instagram e ali vai chegar no nosso WhatsApp, no direct, ela vai falar. E aí eu desenvolvi a nossa inteligência artificial, alimentei ela com... Eu fiquei acho que 1 semana louca, dando pra ela tudo que eu posso. E quanto mais você conversa, mais ela fica inteligente, graças a Deus, né? E aí nós temos a inteligência artificial dentro do Instagram. Por quê? Eu faço a campanha também do suicídio. Muitas pessoas precisam, com urgência, ela apanhou tanto, ela foi estuprada, ela foi violada de todas as maneiras, ela está na lona, ela só quer morrer. Quando ela entra num atendimento, 3 horas da manhã, e tem alguém ali conversando com ela, ouvindo, falando, empoderando, a gente consegue tirar ela desse ciclo do desespero, até alcançar uma ajuda mais próxima. Até alcançar, sabe? Então, a nossa inteligência artificial também faz esse trabalho. Gente, obviamente, a gente não vai esgotar o assunto. Não. Tem muita coisa para falar, mas nós vamos deixar aqui na descrição o Instagram, o endereço, todas as informações sobre o Projeto AMA. E essa mulher é incrível. Ana, assim, agradecer um pouco, porque eu recebi muita informação aqui. E o objetivo não é trazer juridiquês, o objetivo não é trazer informações de merchan. O objetivo é informar, conscientizar e alcançar realmente o resultado, que são mulheres que consigam
pedir socorro e saber que existe uma rede de apoio. Então, se você gostou desse podcast, pode falar. Eu só queria dar uma última palavra. Eu queria dizer que eu já passei por violência doméstica e por mais que seja difícil, hoje pra mim eu tô quebrando diversas barreiras e assim Ótimo. como eu, você também pode quebrar. E hoje eu vejo que não estou sozinha, você também não está. Só precisamos que você levante sua mãozinha e diga, eu tô aqui. Sinalize, para que a gente possa ir até você, te acolher, te orientar. E você tem diversos direitos. E aqui no AMA a gente também te orienta na parte jurídica. Então, caso você precise, estamos aqui por vocês. E é tudo gratuito. gratuito. E agradeço a Ana por... Tudo gratuito. Tudo gratuito. Tudo nosso, Você Estamos quer nada dar uma aqui só de pra última dinheiro. acolher. palavra, Ana? Olha, minha única palavra é peça ajuda. Não desista, peça ajuda, não tenha vergonha. De alguma forma, infelizmente, todas nós mulheres já sofremos algum tipo de violência. Então a gente não precisa ter pena, a gente não precisa se sentir, ai, coitada de mim, eu passei por isso. Não. Infelizmente, eu passei por isso, mas a gente pode, através disso, fazer um elo muito forte para que outras mulheres não passem. E se passar, saber que tem o AMA, que tem a gente 24 horas por dia, todos os dias da semana, em qualquer época do ano, a gente trabalha de graça para todas as mulheres. E mais uma vez, gente, muito obrigada, meninas. Eu que agradeço. É um prazer nós estarmos aqui trazendo pessoas incríveis, com informações incríveis. E se você gostou, agora sim, é hora do joinha, se inscreve no canal, acompanha o AlboCast, porque o nosso objetivo é te informar e te dar o melhor daquilo que nós temos, que é o conhecimento, a verdade, para que você consiga gerir a sua vida da melhor forma possível. E agora a gente se vê no próximo AlboCast.